Bom dia, graça e paz. Estou um pouco gripado, se eu vier espirrar aqui no vídeo ou falhar a voz, por favor, me perdoem e compreendam. Estou bastante gripado. Eu considero a escatologia bíblica uma área bastante importante, e aí é impossível ignorar a importância da escatologia bíblica, né? Uma vez que ela lida com profecias já desde o Antigo Testamento, adentrando o Novo Testamento, tem relação, né, com o passado, com o presente e com o futuro. Então a escatologia bíblica dialoga com o tempo. A escatologia bíblica ela não é como uma ciência exata. É por isso que eu, particularmente, quando lido com escatologia bíblica, eu procuro ser cuidadoso, procuro ser equilibrado nessa questão. Eu jamais trato de alguns pontos, principalmente os pontos mais delicados da questão da escatologia, como o dono absoluto da verdade. Tento ser flexível, tento ouvir o pensamento escatológico proposto por outros expoentes que representam formas de pensar na escatologia. Acho que um dos maiores problemas de quem adentra para estudar a escatologia bíblica seja talvez a falta de conhecimento acerca do universo, e por que não dizer do vasto universo escatológico. A escatologia bíblica ela é muito vasta, e a escatologia bíblica ela lida não apenas com pressupostos defendidos por uma determinada escola de pensamento escatológico, não, muito mais que isso. A escatologia bíblica ela está diretamente relacionada com métodos de hermenêutica distintos, diferenciados. Talvez você responda a pergunta que alguns costumam fazer: por que quando se tratam de assuntos relacionados às últimas coisas, existe tanta divergência? Né? Primeiro, porque os métodos hermenêuticos usados pelas escolas de pensamento escatológicos não são os mesmos. Então, eles lidam com métodos hermenêuticos distintos. Consequentemente, vão ter entendimentos diferenciados do texto bíblico. A partir do momento em que eu lido com a escatologia bíblica, trabalhando consequentemente com a interpretação do texto, o método que eu escolhi para interpretar o texto vai diferenciar o resultado final dessa interpretação. Seja um método literal, seja um método alegórico, seja um midrástico, enfim, os vários métodos de interpretação adotados pela escatologia bíblica. Quem entra para estudar escatologia bíblica precisa entender que existem várias escolas de pensamento escatológico. Menciono algumas. Né? Essa gama todas, elas se dividem no que diz respeito ao período da tribulação, né? Elas são pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. No que diz respeito a essa relação da vinda de Jesus com o milênio, elas são pré-milenistas, elas são amilenistas, elas são pós-milenistas. Então, é dentro dessa gama que essas escolas vão se dividir. Quando elas entram especificamente no livro de Apocalipse, existe também uma abordagem diferenciada, um método de interpretação distinto que essas escolas vão usar no livro de Apocalipse em especial. Por exemplo, o preterista, o futurista, né, o histórico ou o idealista. São métodos que podem ser usados para a interpretação do Apocalipse, né, exclusivamente e especificamente falando. Quando a gente para entender
dentro dessas divisões, as subdivisões, a gente vai perceber as diferenças de pensamento que cada uma destas escolas propõe, né? Por exemplo, nós vamos ter dentro do pré-milenismo algumas divisões, né, subdivisões. Dentro do pré-milenismo nós vamos ter o pré-milenismo histórico, que é mais antigo, por assim dizer, né? Tem uma relação mais voltada aí que remonta ao período da patrística, o pré-milenismo histórico. Nós temos o pré-milenismo dispensacionalista, que hoje é muito comum e eu diria que é o mais propagado e o mais conhecido ainda hoje. Existem várias obras, eu acho que a grande maioria de obras já produzidas em língua portuguesa de caráter escatológico, na sua maioria elas representam o pré-milenismo dispensacionalista. Dentro do pré-milenismo dispensacionalista existe ainda uma subdivisão: pré-milenismo dispensacionalista clássico, né, que surge com os proponentes ali, né, com Margaret MacDonald como proponente, Nelson Darby, posteriormente Dr. Scofield, que vai sistematizar todo aquele sistema, sendo um grande proponente. E posteriormente surge o pré-milenismo dispensacionalista progressivo, né? Que, embora represente a visão dispensacionalista, vai discordar de alguns pressupostos do dispensacionalismo clássico, modificando então alguns desses pressupostos, se tornando um pouco distinto do pré-milenismo dispensacionalista clássico. E nós temos então, dentro do dispensacionalismo, o dispensacionalismo clássico e o dispensacionalismo progressivo, que não é tão conhecido quanto o clássico. Quando a gente entra para a questão do amilenismo, existem também subdivisões dentro dos proponentes do amilenismo. E ocorre também divergências dentro do pós-milenismo. Nesse vídeo eu vou tentar, de forma resumida, tratar dessa questão não dentro das subdivisões, mas das grandes divisões. O milenismo, o pré-milenismo, o pós, né, e o amilenismo. Vou tentar destacar os principais pontos que são representados e que são pregados por essas escolas de pensamento escatológico. Eu acho que todo bom estudante que se propõe a estudar as escolas escatológicas precisa começar por esse caminho. Precisa conhecer o que pregam de fato essas escolas de pensamento escatológico, né? O que elas dizem, né? O que elas afirmam, qual a diferença, pelo menos as principais diferenças entre uma e outra. Então, acho que é por aí que começa um entendimento dessa questão. Vamos lá. Dentro dessas linhas de pensamento escatológicas, eu costumo chamar de escolas de pensamento escatológico. Vamos começar pelo amilenismo. O amilenismo hoje é representado principalmente pela cadeia presbiteriana, reformada, né, e etc. São grandes representantes do amilenismo, de acordo com alguns livros, até o declínio do pós-milenismo, né, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando houve um declínio do pós-milenismo, boa parte dos então amilenistas eram pós-milenistas, né. Há quem considere o termo amilenismo um termo não muito adequado, né, uma vez que é uma negação do milênio, né? O A seria uma partícula de negação, é como se ele estivesse negando a existência de um milênio, né? Porém, esse é o termo que se consagrou. Quando a gente fala de amilenismo, na verdade ele não está negando a existência de um milênio. Não, não. O amilenismo está negando a existência de um milênio literal. Ou seja, para o amilenismo, o milênio é algo simbólico. Ele não pode ser entendido
como literal. O amilenismo ele vai dizer que todas as profecias do Apocalipse se cumpriram no passado, principalmente durante o Império Romano. Boa parte dos amilenistas crê nisso, e aí entra o método de interpretação do Apocalipse chamado de preterista, onde eles entendem que quase todas as profecias, sendo mais claro, se cumpriram durante o Império Romano ali no passado. O amilenismo ele entende que o reino de Cristo, né, é um período de 1000 anos, né, só que esses 1000 anos começam para o amilenista no ato da primeira vinda de Cristo e se encerrarão no ato da sua segunda vinda de Cristo, que já é algo presente, que não pode ser entendido de forma literal. Percebam que uma das características do amilenismo é tratar o texto profético dentro de uma hermenêutica mais alegórica e menos literal. É interessante que o amilenismo vai entender que as profecias e a escatologia vão fazer uso de um grande número de simbolismos e que isso não pode ser interpretado literalmente, segundo afirmam boa parte dos proponentes da escola de pensamento amilenista. Ele entende que o Apocalipse precisa ser visto também como um livro ético, né? Por exemplo, para os amilenistas que são idealistas, eles vão entender que os 7 selos representam uma luta entre o bem e o mal, com a vitória do bem no final de tudo. Que as 7 trombetas representam juízo sobre o mal, e por aí vai. Que a besta seria um poder secular, né, contra a igreja. A primeira besta, no caso. A segunda seria a corrupção da igreja. E a Babilônia representaria o mal dentro da igreja. Para o amilenismo, Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo nasceu. E alguns vão variar essa questão entre o nascimento de Cristo ou o sacrifício de Cristo. Perdão. Então, a presente era, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, seriam, portanto, o cumprimento do milênio. Né? E alguns amilenistas vão divergir, vão entender que o milênio consiste no reinado de todos os crentes que morrem, né, em Cristo e, portanto, estão no céu. Para o amilenista, a segunda vinda de Cristo é um evento único, né? Ou seja, todos os textos que fazem referência ao retorno de Cristo falam de uma única volta. A volta de Cristo é um evento único, né? Onde ele aparece em essência, com as mesmas características, dentro de um mesmo acontecimento. Não existe uma divisão da vinda de Cristo em 2 etapas para o amilenista. O amilenista ele tem uma visão pessimista do futuro, no sentido em que ele entende que tanto o mal, né, tanto o bem quanto o mal vão aumentar na Terra, só que o mal em proporção maior. Né? E o reino de Deus vai estar coexistindo de forma paralela com o reino de Satanás. Jamais vai se conseguir aqui uma sociedade perfeita, enquanto o mundo estiver sem que a redenção tenha sido, de alguma forma, consumada. Então esse é um pensamento amilenista, né? Isso não elimina o fato de que a gente precisa lutar por uma sociedade melhor, e boa parte dos amilenistas vai ter esse entendimento. A Igreja de Jesus Cristo, para o amilenista, é vista ali no panorama escatológico como a principal agência do reino de Deus, e ela tem o dever de promover esse reino que está sob a administração do Filho de Deus. Quanto ao sistema de governo na Terra, os amilenistas eles convivem muito bem com a questão da democracia. Eles creem que a democracia permite, de alguma forma, a pregação do evangelho sem que haja maiores problemas, por assim dizer. Né? Embora eles creiam na depravação dos governos e sistemas políticos humanos. Né? A posição do amilenista
é uma posição de acomodação, né, diante do sistema político, diante do sistema social, né? Eles convivem com a ideia de que todas as crenças devem ter sim sua livre expressão, mesmo que eles discordem de várias dessas expressões veementemente, né? Então, para os amilenistas, os judeus que rejeitaram a Cristo como Messias deixaram de ser o povo de Deus, então eles adotam a chamada teologia da substituição nesse aspecto, e para o amilenista a igreja tomou o lugar de Israel, do Israel político, né? Tornando-se assim o único povo de Deus na face da terra, e eles entendem que a igreja é o novo Israel de Deus. O amilenista entende que quando Cristo voltar, o fim do mundo vai acontecer com a ressurreição geral e o julgamento de todas as pessoas no mundo. Então esse é um resumo de como pensa um amilenista, do que propõe a escola de pensamento denominada milenismo. Deixa eu falar um pouco agora sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo, ele é pós-milenismo porque ele entende que Jesus vai voltar após o milênio, por isso chamado pós-milenismo, né? Os pós-milenistas acreditam que quase todas as profecias do Apocalipse já se cumpriram no passado, né? Principalmente durante o Império Romano, porém eles não têm uma interpretação totalmente preterista como ocorre com os amilenistas. Eles são historicistas. Então o método de interpretação do Apocalipse para eles é o método historicista, né? Principalmente tendo a visão calvinista reformada, né? Ou seja, eles interpretam as profecias como simbólicas e não literais, e nesse ponto se assemelham ao milenismo. Por exemplo, os 7 selos vão tratar do Império Romano desde o seu apogeu até a sua decadência, né? As 7 trombetas, elas vão simbolizar o fim do Império Romano ali sobre os bárbaros. A besta vai ser o papado e o poder romano, enfim. A segunda besta seria a igreja apóstata e a grande Babilônia seria Roma. Para o pós-milenista, o reino de Deus começa no coração de cada pessoa que se entrega ou que se submete ao senhorio de Cristo. Eles entendem que esse reino não é um reino geográfico. O pós-milenista, ele entende que esse reino é um reino espiritual. Concernente a Israel, Israel para o pós-milenista é uma alusão não literal ao povo judeu. Mas, só que todos aqueles que fazem parte da família de Deus, que foram salvos mediante o Cristo, fazem parte dessa aliança. Eles entendem que a pregação do Evangelho em todo o mundo promove o que boa parte dos pós-milenistas chamam de cristianização. Ou seja, o mundo vai ser cristianizado, vai ser submetido ao Evangelho antes que Cristo venha. E, consequentemente, devido a essa cristianização, essa proliferação, essa expansão do Evangelho, o mundo vai melhorar, porque à medida em que as pessoas aceitam o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a pregação vai sendo eficaz, né, o reino de Deus vai se expandindo no coração dos homens e a obra do Espírito vai sendo feita diretamente no coração dos homens. Então eles têm uma visão positiva do futuro, entendendo que até que tudo se consome, a humanidade tende a melhorar, principalmente à medida que o reino vai crescendo e assumindo posição em novos corações. Para o pós-milenismo, à medida que as pessoas se convertem, a paz é instituída na Terra. Ou seja, a paz vai ser um estado natural, atingindo, né, o relacionamento até entre as nações. A tão conhecida e chamada paz mundial, então seria alcançada. E então viria a instituição do milênio, de acordo com Zacarias, capítulo 14, dentro de um conceito pós-milenista. Os pós-milenistas, eles creem que a igreja é quem vai introduzir o reino milenar, né? Por isso eles têm um desejo intenso de reformar
o sistema político no mundo e tem essa relação, né, bastante política. Eles não entendem, não reconhecem a dicotomia entre o sagrado e o secular. Nesse ponto, eles se assemelham a um pensamento desenvolvido pelos puritanos há um tempo atrás, há séculos atrás. A luta do pós-milenismo é contra o pluralismo, ou seja, a existência de várias crenças e de várias religiões, né? Lutam contra o secularismo, os conceitos que regem a sociedade civil, o governo, o mundo, enfim. Para eles, para os pós-milenistas, a Bíblia deve ser a regra de fé, deve ser a regra de prática para todos os governos. Existe uma continuidade para o pós-milenista entre Antigo Testamento e Novo Testamento, principalmente em termos de moralidade, né? Então, eles creem, por exemplo, que a pena capital para crimes capitais seja algo necessário. E esse é um pensamento defendido por boa parte dos pós-milenistas. Os pós-milenistas, diferentemente dos amilenistas, eles em geral são contra o princípio democrático e eles consideram inclusive anticristão, porque isso leva as pessoas a escolherem os seus governantes de forma independente, ou seja, livremente eles escolhem os seus governantes e, consequentemente, para o pós-milenista, a vontade de Deus nunca se estabelece. Então, o pós-milenista, eles se sentem desconfortáveis com essa multiplicação de religiões no mundo, porque tudo está fora dos preceitos pré-estabelecidos na Bíblia Sagrada. A meta final deles é que o reino de Deus precisa ser implantado aqui na Terra e que todos precisam estar debaixo do domínio absoluto, né, do senhorio de Cristo. Eles aceitam a ideia de haver pessoas não cristãs que vivem ao lado dos cristãos, mas todos submissos à palavra de Deus em última instância. O milênio para o pós-milenista é um período que pode ser real, né, mas não necessariamente de 1000 anos. Ou seja, o pós-milenista entende um período real na Terra, mas ele não entende a cifra 1000 como uma cifra literal, né? O número 1000 é simbólico, né? É um reinado mais espiritual que político. E eles entendem que Cristo reinará no céu, ali no trono de Davi, né? No fim desse milênio vai haver um período de apostasia, o governo do anticristo vai se instalar, vai haver uma grande tribulação, a igreja vai ser perseguida e provada, e depois disso acontecerá o segundo advento de Cristo, ou seja, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, salvos e ímpios, e culminando com o juízo final. Por fim, o pós-milenismo acredita que o arrebatamento da igreja, que a volta de Cristo, vão ser um único acontecimento, né? E depois disso vai vir o juízo, vai vir a condenação eterna para os ímpios e a vida eterna para os salvos. Por fim, eu quero falar um pouco sobre o pré-milenismo, né? Ele é pré-milenismo porque ele acredita que Jesus vai voltar antes do milênio, né? Vai voltar antes do milênio, por isso pré-milenismo. O pré-milenismo ele acredita no cumprimento diferente do pós e do amilenismo, um cumprimento futurista, literal, de todas as profecias do Apocalipse. Ou seja, nenhuma profecia apocalíptica que se refira à igreja ou ao nosso tempo está fora desse programa. Tudo vai se cumprir após o período denominado de arrebatamento, né? Tudo vai se cumprir após o arrebatamento para o pré-milenista. Existirá no futuro um reino literal de 1000 anos, onde Cristo vai reinar aqui na Terra, né? E esse vai ser um reinado pessoal de Cristo com os seus santos, e Jerusalém vai ser a capital desse reino milenar de Cristo na Terra. Ele vai ser implantado de forma sobrenatural com a descida de Cristo à Terra, né? Isso não tem qualquer conexão com o aspecto presente do reino de Cristo.
né, onde Cristo atualmente reina nos corações dos homens, mas o reino milenar não tem vínculo com esse reinado de Cristo na era presente. É um reino distinto, o reino milenar. A era da igreja é uma espécie de parêntese, de ato profético nos planos de Deus e principalmente na relação de Deus com Israel. A igreja é um mistério que surge, então, nesse momento. Né? E esse é o período dos gentios. Então, Israel continua sendo o povo escolhido do Senhor, rejeitaram o Messias, Deus interrompe momentaneamente o seu tratamento, a sua relação com Israel, depois ele vai retomar essa relação após o arrebatamento da igreja, vai restaurar o templo, vai reavivar sua aliança com o seu povo. Essa é uma crença pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam que o arrebatamento da igreja, que a volta de Cristo Jesus, são acontecimentos distintos. Ou seja, no arrebatamento, Jesus vem de forma invisível, né, e ele vem para buscar a sua igreja. Então, ele vai ficar nos ares, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, existe muita divergência nessa questão, juntamente com a igreja. Já existem hoje alguns que não acreditam nessa possibilidade. E certo é que quando a igreja for arrebatada, se inicia então os 7 anos do governo do anticristo e da grande tribulação. A volta de Cristo vai ser após esses 7 anos de maneira visível, então, né, quando ele vai vir para inaugurar o seu reino milenar, para que se cumpra então ali literalmente a profecia de Zacarias 14, especial os versículos 3 e 4. Alguns pré-milenistas creem que o arrebatamento não vai ser antes, mas no meio, ou no fim da grande tribulação. São os meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. A grande maioria é pré- e meso-tribulacionista. Depois do milênio, os irmãos pré-milenistas acreditam que Satanás vai ser solto por um curto período de tempo. Inicia-se um período de apostasia, uma rebelião contra Jerusalém, contra o governo de Cristo. Cristo vai vencer definitivamente todos os inimigos ali em Apocalipse, vai destruir para sempre a trindade satânica, né? No caso é o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, Satanás, os adversários ali, né? E vai julgar os perdidos. Para o pré-milenista, existem 2 ressurreições, né? E em épocas diferentes. A primeira ressurreição refere-se a dos salvos, vai acontecer em 2 momentos. Ou seja, a primeira ressurreição divide-se em 2 etapas. Primeiro, no arrebatamento. Né? Depois, no início do milênio, alguns mártires que se converteram e foram mortos durante a grande tribulação vão ressuscitar. E a última ressurreição, que vai ser a dos ímpios, né, de todos os tempos que rejeitaram a Deus, a sua palavra, o Evangelho, vai ocorrer no final do milênio, antes do juízo final. Para o pré-milenista, o mundo vai estar sempre piorando, então eles têm uma visão pessimista da questão do futuro. Cada vez mais, principalmente segundo quanto mais vai se aproximando o fim, mais as coisas vão piorando. E não adianta tentar transformar a sociedade, porque o mundo já está no maligno e destinado à perdição. Essa é uma visão da maioria dos pré-milenistas. Então não há por que lutar politicamente pelo mundo, né? Afinal de contas, esse já vai terminar num caos. Os malfeitores do mundo vão continuar cada vez piores, vão conquistar instrumentos de poder, e a preocupação da igreja nesse período precisa ser com a salvação das almas. Essa é uma visão pré-milenista. Dentro dessa perspectiva pré-milenista, o governo civil ele não se baseia na revelação especial de Deus, ou seja, na sua palavra, mas na revelação natural. Né? Até a idolatria deve ser permitida, porquanto o Estado não tem nada a ver com as leis de Deus, enfim, muita coisa pode acontecer. Quanto ao sistema de governo na Terra, os pré-milenistas eles são totalmente favoráveis ao regime democrático que lhes permita a proclamação do Evangelho, ao contrário dos pós-milenistas que já são contra esse regime democrático. Né? Porque os pós-milenistas, como eu disse, desejam cristianizar as nações,
Já os pré-milenistas desejam pregar o evangelho a todas as criaturas, e para isso eles precisam de governos democráticos que permitam a eles essa flexibilidade, né, de pregarem por todos os cantos da terra. Então, existem, como vocês puderam ver, diferenças marcantes entre essas escolas escatológicas, né, entre essas linhas de pensamento escatológico. E o que nós precisamos ter em mente é que todas elas acreditam que Jesus vai voltar e que, de alguma forma, todas nos incentivam a nos prepararmos para o momento da sua volta, né? A divergência está no como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, aí surgem as várias divergências, né? Independentemente de todas essas coisas, o que a gente precisa ter em mente quando a gente entra para estudar a escatologia bíblica é que talvez nós não consigamos, antes daquele dia, ter acesso a todas as informações que nós gostaríamos de ter. O campo escatológico lida com o futuro. Daí a necessidade de muita calma, flexibilidade e humildade, né? Nós simplesmente não conhecemos exatamente o tempo da volta de Jesus Cristo, né? Por isso nós temos que viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Os nossos olhos precisam estar voltados para a sua direção, a gente precisa estar buscando crescimento, até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Enquanto a gente toca a nossa vida e os nossos projetos, sejam de curto, médio ou longo prazo, nós devemos esperar e anelar pela volta de Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu espero ter contribuído para você que está entrando no universo tão vasto da escatologia bíblica. Talvez muito do que eu falei aqui se divirja em alguns pontos, uma vez que é controversa a questão, e talvez algumas escolas não se sintam tão representadas pela minha fala, como o caso do pré-milenismo dispensacionalista progressivo, né? Mas a minha ideia foi trazer um panorama para que vocês percebam que a melhor forma de entrar no estudo escatológico é tendo uma visão panorâmica, para que depois a gente então possa fazer uma escolha e se situar melhor. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção. E se você gostou desse vídeo e te trouxe edificação, deixa sua curtida aí. Obrigado.